Muito bem, amigos, tivemos finalmente ontem um bom debate no que se refere a Lula entrar de sola no Bolsonaro. E eu não esperava pelo que aconteceu ontem, mas o Lula meteu as travas da chuteira no joelho de Bolsonaro, que saiu de lá arrebentado por todo mundo. E olha que ele tinha um zagueiro aí, o padre falso Pokémon, né? Eu transmiti o vídeo, como eu prometi pra vocês. Transmitimos os 2 primeiros blocos via Kawai. Quem foi pra lá assistiu, a live foi maravilhosa. Muito obrigado a você que foi. Inclusive, recomendo de novo, siga o nosso aplicativo Kawai pra não perder mais nenhum evento como esse. Nessa publicação, eu vou arriscar trazer alguns dos melhores momentos pra você aqui. Espero que não ganhe mais um strike como aconteceu antes, tá? Inclusive, foram momentos bons. Eu vou mostrar pra você o Lula prometendo pro Bolsonaro quebrar o sigilo de 100 anos, falando da rachadinha da família dele. Olha, bem no rim. Inclusive, bomba nas redes sociais um vídeo de bastidor do padre Roberto Jefferson, o padre Pokémon de Roberto Jefferson, ele trocando papéis com o Bolsonaro. A gente já falava pra você que ele não é candidato de verdade, tá ali só pra ajudar Bolsonaro e passar vergonha no país. Imagina agora que tem a prova dele dando seus papéis de pergunta pro Bolsonaro ter a resposta lá. E que, pra quem acusou Lula de ter recebido um papel da Globo naquele dia da sabatina, sem nenhum tipo de evidência, imagina agora que tem um vídeo do Bolsonaro trocando papéis com o padre, né? É aquele negócio, acuse-os daquilo que você sempre faz. Eu vou mostrar tudo isso pra você, mas antes se inscreva no canal, que é pra ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Se você não se inscreve, se você não dá like, se você não comenta, o vídeo não tem o potencial de levar a informação pra todo mundo que tá aqui no YouTube, beleza? Então vem dar uma olhadinha conosco e deixa o comentário também, tá? Vamos começar pela Soraya Tronic, que teve todo um enredo de embate com o padre Pokémon, que cismou com ela. Talvez porque ela tenha perguntado pra ele se ele não tem vergonha de ir pro inferno, né? Tá aí, ó. Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Por favor, o candidato senhor, Padre por favor, Kelman... me deixa responder, me senhor, devolve, por favor. Mantenha-se em silêncio. Eu quero que devolva. Em Cabo eleitoral. respeito à sua oponente. Tudo bem. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é Então você é candidato... cabo de Lula, que é de esquerda. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidata Tronic. Desculpe. Eu poderia Mantenha-se, por favor, em começar silêncio, em respeito. novamente. Eu vou pedir só um minuto aos dois. Nós temos milhões de brasileiros assistindo ao debate, esperando que o debate tenha, no mínimo, regras que sejam respeitadas por quem as assinou. Então eu peço, por favor, ao candidato que se mantenha em silêncio e aguarde que a sua oponente conclua o raciocínio. Nós vamos lhe dar mais tempo, candidato. Devolve tudo, por favor. 1 minuto, porque eu perdi totalmente o raciocínio. Vai ser concedido esse tempo. Ok, aguardo lá no... Pronto. Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é o cabo eleitoral do candidato Lula. Porque quem está colocando Lula na primeira fila, na liderança, é inegável que é o candidato Jair Bolsonaro. Em parte ela tá certa, né? Se o Bolsonaro fosse um bom presidente, Lula, mesmo tendo sido o melhor presidente do mundo, teria muita dificuldade em voltar, né? A eleição é uma coisa de praxe do Brasil. Inclusive, o Bolsonaro vai ser um dos poucos a não se reelegerem. Mas não é isso que eu vim dizer. Eu vim falar o seguinte. Nós temos hoje quase Só não foi reeleito que foi empichado. 700 mil mortes por Covid. 130 milhões de órfãos. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? E foi isso que deixou o padre louco. Mas a melhor parte, inclusive, sobre ele, talvez não esteja aqui, porque não deu nesse recorte. Foi quando perguntou pra ele o que ele ia fazer pra combater o racismo no Brasil. Aí ele fez um discurso. Eu vou combater o racismo dizendo para o povo que não pode ser racista e blá, blá, blá. Pronto.
Nós nunca tínhamos pensado nisso. O que faltava no combate ao racismo era fazer um discurso falando sobre igualdade. Nossa, 500 anos tentando combater o racismo e o padre resolveu com um discurso, né? Maravilhoso, esse padre aí tem que ser presidente mesmo. Mas você sabe por que essa desqualificação toda? É porque ele não é o candidato, ele não é político e se brincar não é nem padre. Olha aqui o que ele é. Ele é um cabo eleitoral de Bolsonaro. Nesse vídeo você vê ao fundo ele entregando papéis pro Bolsonaro lá, ó. Atenção, gente. Libera o estúdio, por favor. 40 segundos pra volta. Olha lá, ó. Ele pegou papéis e entregou pro Bolsonaro. Toma. 30 segundos, pronto. atenção. Aqui, ó. Melhor que esse padre aqui pro Bolsonaro, só o Ciro Gomes, né? Que também tá de conchave com o Bolsonaro nos bastidores. Então é isso. É ridículo. E a culpa, na minha humilde opinião, a culpa disso tudo é da Globo, que arma esse tipo de debate e mistura gente que tem real chance de chegar lá com pessoas que, né? Tudo bem que a pessoa que tem 1% de chance ela tem que ter direito para falar, mas existe uma discrepância ali que fala separado, o debate só de quem tem 1%, o debate de quem tá com chance, porque gera esse tipo de idiosincrasia. Você não ouve as propostas de quem é sério, perdendo tempo ouvindo de discussões, gritarias, falta de comportamento, e mesmo quando o debate é sério, ouvindo o debate de quem não tem qualquer experiência com a gestão pública, que essa foi a outra parte terrível de aguentar um debate, mesmo quando não era essa baixaria. Aí você fica Soraya Tronic, Simone Tebet e o Dávila discutindo o que farão na presidência com zero de experiência, sabe? Parece aqueles adolescentes que estão falando sobre como a vida vai ser, eu vou fazer isso, eu vou acontecer, eu vou ser rico, meu filho, lá na prática é muito diferente. A gente que já tem mais idade não tem nem paciência às vezes para escutar. Debate de gente que nunca foi presidente não deveria nem acontecer assim, sabe? Misturado com quem já foi governador, com quem já foi presidente. Nesse tipo de momento aqui. É claro que há momento para cada coisa. Então, seguindo com os vídeos, aqui ó, Lula desceu a borracha no padre, se irritou com ele, que esse padre começou a atacar o Lula de forma covarde também. William Bonner perdeu a paciência, foi uma coisa assim pesada. Tanta gente próxima a você foi presa, te denunciou. Você era o chefe do esquema? Primeiro, eu acho que o candidato está um pouquinho desinformado ou só lê o que quer. Não, as notícias estão aí nas mídias. Primeira coisa, Kelman, por favor. Ele não cala a boca. A corrupção nesse país tem duas formas de aparecer. O senhor é chefe da corrupção. Você não foi investigada. Candidato Lula, Você um não minuto, foi por favor. investigada. Candidato Lula, um Ou minuto. se Eu vou lhe você conceder o esconder. tempo, candidato. É o seguinte, Só um minutinho, candidato Lula. nós aqui. Eu vou pedir a interrupção do debate, só um minutinho, candidato Lula. Eu vou conceder ao senhor o tempo. Candidato Kelman, eu não consigo entender. Eu já falei algumas vezes. O senhor compreendeu que tem regras o debate, o senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Quando o seu adversário... Candidato, por favor, quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar. O senhor vai ter direito à réplica. É assim que funciona. Por favor, em respeito ao público. Não dá para misturar, gente. Candidato Lula, o senhor pode recomeçar. Candidato laranja não tem respeito por regra. Candidato laranja faz o que quer. Bom, com a intenção de a gente achar... Sensacional. O Lula meteu a porrada. Não ficou... Olha aqui essa com o Ciro, por exemplo. Gente, eu peço desculpa a vocês, tá? Eu tô num ritmo de trabalho tão intenso, dormindo tão pouco, que machucou o olho aqui, ó. Já não tá legal aqui, não. E eu tô gravando mesmo assim, o refletor bate aqui, tá doendo. Mas, ó, reta final, vamos, não tem conversa, não. Tiro, porrada e bomba. Chega, tá saindo água aqui com o refletor, mas eu vou trazer o vídeo pra vocês. Dá uma olhada aí agora o Ciro Gomes apanhando. Bom, com a intenção de a gente achar as raízes dessa tremenda crise brasileira. Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os 5 brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Números oficiais. O desemprego chegou perto de 12% ao fim desses 14 anos, explodiu o endividamento das famílias, enfim... E é isso que o senhor deseja repetir, se tiver a aventura de presidir novamente o Brasil? Ô Ciro, você poderia começar a fazer essa pergunta de outra forma. Você deveria perguntar para mim como é que no governo do PT os mais pobres tiveram 80% de aumento real na sua renda, enquanto os ricos tiveram só 20%.
Você poderia perguntar como é que nós geramos 22 milhões de empregos. Você poderia perguntar como é que nós aumentamos o salário mínimo em 77% no período que eu fui presidente da República. Você poderia perguntar por que nós fizemos reforma agrária e colocamos 52 milhões de hectares de terra à disposição do assentamento de 70 mil famílias. Por que nós criamos os programas de inclusão social que você cansou de elogiar quando você participava do governo? Toma, distraído! Esse é o Lula. Release the Kraken. Soltaram o Kraken pra cima do povo lá. O Lula deu muitas patadas, viu? Não foi pouca, não. Agora, ele nesse vídeo, uma parte assim, eu pulava aqui, quem tava assistindo ao vivo. Cara, eu me diverti quase tanto quanto no evento com o Lula lá presencialmente. Aqui o Lula promete novamente quebrar o sigilo de 100 anos. Um debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse um mínimo de honestidade, um mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina. O que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não. Isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI. Não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente de respeito, que ele está assistindo. Não minta. Não minta. Quem fez o presidente da República mentir com semente toda hora. Descaradamente. Não é possível. Seu tempo, candidato. Muito obrigado. O Bolsonaro não mentir, só se nascer de novo, né? Tem mais vídeo, galera? Mas é uma insanidade. Novamente, o Lula vai enquadrar o Bolsonaro. Um presidente da República vinha aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar. Debate bom é quando o caba não consegue nem esperar a vez dele de falar, que começa lá. Vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Então tá forte. Derruba o microfone, Lula. Lula, derruba o microfone, Lula. O candidato Bolsonaro pediu direito de resposta, não foi concedido. Então, era bom demais. Nessa hora aí foi muito bom. O que mais que temos, galera? A senhora Simone. A Simone Tebet chamou o Bolsonaro de covarde. A sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Candidato Bolsonaro, primeiro que eu confio integralmente na minha vice. A minha vice é de Santo André, o pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate neste momento tão importante da história do Brasil e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Por que não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto? E vamos tratar do Brasil, vamos tratar dos... Aí, mais pro finalzinho aqui, depois de começar a ficar fazendo proselitismo nesse negócio de vamos tratar do Brasil, ela chamou de covarde de novo. Então, ela não vai terminar. Se eleito, não vai isso. Eu vou voltar a falar. O candidato Bolsonaro tinha que fazer essa pergunta para o candidato Lula que está aqui. Afinal, ele está acusando o candidato Lula
e de ser o partido de um crime, mas não faz, talvez por covardia, talvez porque não tenha coragem, ou talvez exatamente porque não queira resolver quais são as propostas que ele tem para resolver os problemas graves dos próximos 4 anos do governo. A pandemia, que ele geriu muito mal e atrasou a compra de vacinas em 45 dias, não está só matando agora por conta da pandemia da Covid-19, está matando porque nós temos represado nas filas dos hospitais exames, cirurgias, consultas, porque os hospitais tiveram que ficar muito tempo fechados, porque pela insensibilidade, pela incompetência, ele atrasou vacina, aliás, deu um mau exemplo, sequer tomou esta vacina e hoje, lamentavelmente, o Brasil tem um passivo na área da saúde, da educação, na área da geração de emprego. Lamentável, presidente. Muito bem, no que se refere à CPI da pandemia, ela estudou e tem domínio sobre o assunto, em particular. Veja bem, para esclarecer o que eu disse lá atrás, o debate sobre como gerir um país, ele tem que acontecer com todo mundo, com quem entende, com quem deixa de entender. O debate desse formato, jogando ideias e falando que vai fazer como candidato, é que não faz sentido acontecer com quem não tem experiência. O cara vai lá, joga a ideia que quiser e vende o peixe dele, depois não vai conseguir fazer. Agora, quando um cara é eleito, ele tem que sentar com as pessoas, conversar com as pessoas, aí pode jogar suas ideias, aí ele vai explicar, não tem como fazer por isso, por isso, por isso. Próxima ideia. É bem diferente desse sensacionalismo de vender ideias aqui. Bom, eu vou encerrar aqui essa transmissão, porque eu já não aguento mais gravar, o olho começou a inflamar muito. A gente volta mais tarde se eu der uma melhoradinha, se não, vamos ficar nas outras redes sociais com cortes aí. Twitter, inclusive. Siga a gente no Twitter, siga a gente no TikTok, siga a gente nas outras redes sociais. Um abraço, até mais. Fui!